Sejam novamente muito bem-vindos. Meu nome é Jonathan e esse aqui é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo aqui para falar sobre o framework Laravel na sua versão 5.1. Bom, no último vídeo, o que a gente fez basicamente foi fazer a instalação do framework, certo? Da estrutura do framework. Então aqui, como vocês podem ver, deixa eu só imprimir aqui, eu tenho aqui essas pastas. Bom, explicando então um pouco melhor, primeiramente o que foi todo aquele processo que o Composer fez. Basicamente o que ele fez, ele foi lá e baixou todas as dependências, que são outros projetos, e cada um desses projetos ele possui também as suas dependências. Isso quer dizer o quê? Que o Composer então pega cada projeto, dependente do meu projeto, e verifica as dependências daquele projeto. E ele vai recursivamente baixando todas essas dependências até chegar num ponto onde ele tem todos os pacotes necessários para que seu projeto rode. Beleza? E todos esses arquivos que ele baixa, ele coloca dentro dessa pasta chamada vendor. Então, vamos ver aqui o que tem dentro dessa pasta. Vamos lá. Vendor. Aqui dentro, lá algumas coisas importantes que existem. A primeira delas é que existe esse arquivo, o único arquivo que existe aqui dentro dessa pasta é esse autoload. Esse autoload, não sei se vocês sabem, mas o Composer, ele basicamente gera a lista de classes que existem em todos esses projetos e joga tudo isso para uma função autoload do PHP. Basicamente ele faz o carregamento dessas classes e indica, digamos, para o PHP, a hora que você chamar, ele vai indicar o caminho onde está o arquivo da classe. A grande vantagem disso é que você não precisa ficar dando require 11, include da vida nesses arquivos. Basicamente você vai encontrar o arquivo pelo namespace dele, certo? Então esse arquivo autoload é o arquivo final que o Composer gera após você baixar todas as suas dependências. Então aqui, basicamente, para qualquer projeto que você estiver utilizando o Composer, você só precisa dar require deste arquivo aqui, que é o autoload. E este arquivo ele é sempre sobrescrito quando você dá algum tipo de algum comando Composer, ou quando você dá esse comando aqui, que é o Composer autoload. Então, basicamente, deixa eu só ver aqui. Tá. Opa. Eu estava na pasta errada. Então, se eu der aqui novamente comando, ele vai lá, vai pegar todas aquelas minhas dependências, vai jogar novamente tudo para aquele arquivo autoload, vai gerar, caso tenha alguma mudança, ele vai gerar novamente os arquivos. Então, a segunda coisa importante dentro dessa pasta vendor é esse diretório chamado bin. O que é esse diretório bin, pessoal? Aqui dentro, normalmente quando uma dependência ela gera algum executável ou coisa do tipo, esse executável ele é colocado aqui. Então, aqui como vocês podem ver, eu tenho PHP Unit, PHP Spec, PHP Psy SH, nossa. E esses executáveis aqui podem ser chamados, eles são realmente os próprios executáveis desses projetos. Então, por exemplo, se você chamar aqui PHP Unit menos PHP Unit, eita, calma aí, assim, PHP Unit -v, ele vai lá e executa o PHP Unit, por exemplo. Se você executar aqui outro comando, a mesma coisa. Ele vem aqui e chama esse Psy Shell aqui, que provavelmente, deixa até eu testar aqui. Bom, eu vejo depois, porque realmente esse carinha aqui eu não conhecia, mas tudo bem, me vendo aprendendo, né? Aqui eu vou voltar para a pasta raiz do meu projeto. Então, esclarecido aqui o que o Composer faz efetivamente, o que no final ele gera, que é essa pasta vendor, vamos aqui para a estrutura do framework em si. Então, se eu der aqui um -L1, só para mostrar um pouquinho melhor, primeiramente aqui você tem a pasta app, que é nessa pasta que vai estar toda a sua aplicação, todo o código, suas classes e tudo mais. Você tem aqui um executável do Artisan, ele possui diversos comandos de tarefas que você pode fazer dentro aqui no framework, certo? A pasta Bootstrap,
Essa pasta aqui contém arquivos que são executáveis ou chamados quando você inicializa a sua aplicação, quando inicializa o servidor. Os arquivos composer.json, onde tem suas dependências, o arquivo composer.lock, que o nome dele já é sugestivo, mas ele trava as versões das suas dependências. Então, o Composer, e até mesmo pela questão do cache, porque normalmente quando você coloca lá dist, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu criei aqui esse projeto, eu coloquei lá como dist, então ele vai jogar lá no cache do Composer. E esse composer.lock, ele já vai pegar quando eu der algum require, um install ou update, qualquer coisa, e ele for buscar aquele pacote, ele vai buscar com a versão que tiver aqui dentro. E só para mostrar para vocês, então, o conteúdo desse pacote. Então, aqui ele tem toda essa série de informações de cada dependência do seu projeto. E aqui, como a gente está utilizando um framework, ele já vem com uma série, obviamente ele vem com uma série de dependências. Deixa só eu pegar aqui, beleza, novamente. Certo. Config, então, a pasta configuração. Pasta de database possui arquivos referentes ao banco de dados, como, por exemplo, a parte de migrations, que é algo que é muito interessante que o Laravel possui, onde você pode criar... porque veja uma seguinte situação, pessoal. Se você criar uma aplicação, seja ela o que for, normalmente você vai ter um ambiente de produção, que vai ser lá um servidorzinho, onde você vai manter sua aplicação rodando e as pessoas vão utilizar. Um problema muito grande que existe quando se tem um cenário desses é que você precisa manter o seu banco de dados atualizado. Você vai precisar alterar a estrutura do seu banco de dados. Então, uma possível solução que o Laravel utiliza é a parte de migrações, onde você pode utilizar pequenos patches, digamos assim, que são pequenas mudanças na estrutura do seu banco de dados. E quando em qualquer momento, você pode pegar essas alterações, aplicá-las e digamos, voltar essas aplicações. Mas então isso é uma grande vantagem, porque você pode ir para frente e para trás. Caso, por exemplo, haja algum erro, você pode voltar a estrutura do seu banco de dados exatamente para quando ele era. Apesar de que é você que vai criar essas migrações. Elas não são automáticas. Não existe mágica por trás. É basicamente, existem classes ali que chamam. E ali você vai ter o código para alterar o seu banco de dados e, digamos, você fazer a alteração e você desfazer aquela alteração que você fez. Beleza. O Gulp File é uma coisa nova que veio aí com o Laravel 5, que ele trabalha então com o Gulp para fazer algumas coisas relacionadas à parte do front-end, que é HTML, CSS, JavaScript. O Gulp, ele é basicamente um executador de tarefas. Se você for olhar lá o diretório dele no GitHub, é bem esse nome que eles dão para ele, Task Runner, executador. Rodador não existe, mas executador de tarefas. Ele possui alguns comandos que nem são muitos, são poucos comandos que eles têm, mas que é basicamente para você pegar e trabalhar com arquivos. Você sempre vai dizer no seu Gulp, por exemplo, eu tenho uma tarefa, essa tarefa aqui, ela faz, vamos exemplificar aqui, a minificação do meu CSS. Então eu coloco lá no Gulp, ele tem lá o comando source, que eu digo qual que vai ser os arquivos que eu vou utilizar e que eu quero que aquela tarefa seja aplicada, por exemplo. O pacote package.json são pacotes do Node, ou NPM, que o NPM é o Node Package Manager, né, que é como se fosse o Composer para JavaScript. O PHP Spec, que é a configuração do PHP Spec, PHP Unit.xml, mesma coisa, é a configuração do PHP Unit. A pasta public, essa aqui é a única pasta que, em teoria, quem vai acessar a sua aplicação precisa ter acesso, que é dentro dela que vai ter o arquivo index.php, é dentro dela que vão ter as suas dependências, JavaScript, CSS e tudo mais. O arquivo README, né, clássico, que é onde você vai documentar o seu projeto. Algo muito interessante de se fazer, inclusive,
Eu recomendo fortemente. Eu vejo que muito pessoal que eu converso assim, eles acabam dando não muita importância para a parte de documentação. Mas eu, por exemplo, eu tenho o costume de só utilizar pacotes de terceiros que têm uma boa documentação. Porque eu sei que se o cara, no mínimo, perdeu tempo para escrever uma documentação decente para o projeto dele, é porque aquilo, no mínimo, tem algum valor, certo? A pasta Resources é a pasta onde fica, por exemplo, suas views. Esse server.php aqui, ele... Deixa eu só ler aqui rapidamente. Ele monta o server do Artisan, que o Artisan aqui, eu já vou mostrar daqui a pouquinho, mas deixa eu só voltar aqui. E, tá. Só faltou então aqui a pasta de testes, onde é que ficam seus testes, que é outra boa prática, é você criar testes para sua aplicação. Isso também é algo que eu vejo assim, muita gente acaba não fazendo. Eu não sei se é por preguiça ou por qualquer outro motivo, mas as pessoas acabam não criando testes automatizados para suas aplicações. Um grande, sei lá, vamos dizer assim, um argumento que as pessoas acabam falando, que eu já escutei, eu vou ter que escrever 2 vezes aquela funcionalidade. Eu digo, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: se você não criar um teste, você vai ter que fazer testar aquela funcionalidade manualmente. Isso já demanda muito mais tempo do que um teste automatizado. Começa a pensar. Os testes que eu crio, normalmente eles têm lá centenas de dezenas de centenas de atribuições, que são verificações, enquanto que eu acho que manualmente eu ia demorar muito mais tempo. Então eu não vejo como perda de tempo para início de conversa. Segundo, é que você pode criar toda a sua aplicação, ou você pode, digamos assim, projetar sua aplicação a partir dos testes. Também é interessante. Você pode, porque algo que eu imagino, e vocês devem concordar comigo, é que você só vai fazer uma funcionalidade se você souber o que aquela funcionalidade deve fazer, qual é o resultado dela. E se você cria um teste unitário, por exemplo, você chama uma função já sabendo o resultado dela, então quer dizer que você já tem mais ou menos uma noção do que aquela função deve fazer, no mínimo. Agora, se você fizer isso às cegas, já é um problema. Outra coisa que eu comentei dos testes manuais, né? Bom, pessoal, todo mundo aqui é humano, todo mundo aqui erra. Então, para você errar ou esquecer de testar alguma coisa, manualmente é muito fácil. E se você tem aí trabalha com sistemas, se você trabalha com aplicações grandes, existem dezenas de milhares de funcionalidades que precisam ser testadas, desde um simples login até uma emissão de nota fiscal. E não tem jeito, pessoal. Se você vai colocar algo em produção, no mínimo você deveria testá-lo para verificar se o que você está jogando em produção, no mínimo, está funcionando. E, de novo, é o mínimo que o usuário espera, que o que ele estiver utilizando funcione. Beleza? Deixe-me ver aqui, então. Pois bem, vamos mostrar, então, aqui o Artisan, certo? Se vocês pegarem aqui, eu estou aqui na raiz do projeto, se vocês pegarem aqui e executarem simplesmente PHP Artisan list, que é para listar os comandos, ele vai aparecer alguns comandos aqui do Artisan, que é um executador aqui, ele, digamos, um facilitador, né, podemos dizer assim, de algumas tarefas que provavelmente você vai fazer aí no seu projeto. Mas aqui no caso, só voltando, então LTS você vai ter aí um período X, aqui se não me engano 2 anos, que você vai ter patches de atualização com correções de bugs e erros, caso tenham. É interessante para projetos que vão demorar mais tempo, porque aí você tem uma garantia maior que aquilo que você está utilizando não vai ser descontinuado e vai ser mantido por mais tempo. Beleza? Então aqui, só mostrando então, esse aqui é o Artisan. Você tem aqui alguns comandos, help, ok, aqui, blá 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 blá. Alguns comandos interessantes. Por exemplo, clear compiled é praticamente a mesma coisa que você dá um dump autoload lá no Composer. O down aqui, o contrário dele é o up, obviamente,
Mas o up é para ele levantar, digamos assim, algo legal do Laravel, que, por exemplo, você pode colocar sua aplicação em modo de manutenção, maintenance mode. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se você der a PHP Artisan down, você pode mostrar lá para o usuário, quando ele tentar acessar o seu site, que ele está em manutenção, indicando que existe alguma tarefa, aí, por exemplo, atualização da vida ou alguma alteração no banco de dados, que normalmente você faz, quando você faz uma alteração no banco de dados, você não quer que não tenha nenhum, você quer que não tenha nenhum usuário logado, isso é normalmente pré-requisito, e com esse down, ele indica para o Laravel que a sua aplicação está em modo manutenção. E você pode fazer algumas coisas com isso. E dando down, então, ele fica em modo manutenção. Dando up, ele volta para o modo normal. E as pessoas voltam a ter acesso à sua aplicação normalmente. A parte de ambiente, ajuda. Inspire aqui é basicamente o comando de exemplo, que inclusive vai estar ali dentro de uma pasta do aqui do projeto, desculpe, que ele mostra uma mensagem. É interessante para quem quiser construir aqui comandos do Artisan. Se você não sabe, você pode montar os seus comandos, que é bem bacana. Então aqui você tem o list, que lista todos os comandos, migrate, que ele vai rodar as migrações do banco de dados, optimize, que ele vai otimizar algumas coisas, que não sei se vocês lembram, quando ele cria o projeto, ele roda esse comando aqui, optimize. O serve, ele roda aqui o servidor de testes, aqui, o servidor do próprio PHP, o servidor embutido do PHP. E o Tinker é, digamos assim, uma linha de comando para você testar, se você quiser testar alguma coisa na sua aplicação, você pode, é meio que um sandbox da vida, ou algo assim. Indo aqui para baixo, app, na seção app, você tem o comando app name, que ele seta aqui o nome da sua aplicação. Na prática, ele muda basicamente o namespace, certo? Se é uma questão de autorização, o Laravel, digamos assim, fora da caixa, out of the box, ele já vem com a parte de autenticação e autenticação feita. E esse comando aqui, basicamente, ele pega e limpa todos os tokens de reset de senha que estão no banco de dados, que estão lá na tabela no banco. Beleza. A parte de cache aqui, limpar o cache, criar a tabela de cache no banco. Que o Laravel possui vários drivers de cache, um deles é do próprio banco de dados. E aqui você pode então com esse comando aqui criar a própria tabela de migração ou a tabela relacionada ao cache. A parte de configuração, você pode jogar a configuração no cache, que é muito interessante em produção. A probabilidade de você tentar acessar alguma coisa de configuração é muito grande, então é interessante você manter ela no cache. E assim, também como você tem como colocar ela no cache, você tem como limpar e remover toda ela do cache. dbseed, seed quer dizer o quê? Que, por exemplo, se você está em ambiente de teste, se você está em ambiente de desenvolvimento, você às vezes quer que o seu banco de dados tenha dados, mas são dados que façam algum sentido. Ou às vezes até se você quiser rodar testes ou algo assim, e você quer que o seu banco de dados já tenha alguns dados pré-cadastrados, digamos assim. A parte de evento, o Laravel possui então a possibilidade de você criar eventos. O evento é basicamente comandos que, por exemplo, aconteceu alguma coisa, faça tal coisa. Esse faça tal coisa é o evento, certo? Handler é algo que vai receber eventos, que vai receber chamadas de eventos, por exemplo, certo? A parte aqui de chave, esse keyGenerate, se vocês também lembram, foi chamado ali quando foi criado o projeto. Então eu já disse que ele seta aqui, ou ele gera essa chave da sua aplicação. Essa chave aqui ela é usada, por exemplo, na parte de criptografia. E também, na verdade, basicamente criptografia, porque até mesmo quando você tem cookies, o Laravel ele criptografa por padrão os cookies. Então ele utiliza essa chave da aplicação aqui para fazer isso. Os comandos make normalmente são para criar
são auxiliares para você criar classes. Você tem aí, por exemplo, criar um controller, criar um model, criar aqui um evento, criar um comando, que é o comando aqui do próprio Artisan, certo? Então você tem a opção de criar um comando. É bem bacana. Isso aqui ajuda e muito quando você tem que, sei lá, você tem uma especificação de algum programa, de alguma funcionalidade, você já sabe tudo que você vai precisar e para você não ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, ele já gera aqui esses comandos aqui para te ajudar. A parte de migrações eu já comentei, né, o que elas fazem, mas aqui então, Migrant Install, ele cria tabela de migração, porque basicamente como é que você sabe que o seu banco ele está, qual a versão do seu banco, digamos assim? É porque dentro dele ele vai ter uma tabela de migrações e lá dentro vai ter todos os registros das migrações que tem no seu banco, certo? Então, basicamente assim que o Laravel sabe qual a versão do seu banco e quais migrações ele precisa rodar. Esse migrate refresh aqui, ele reseta o seu banco, ele exclui tudo e roda novamente as migrações. O reset, ele volta todas as migrações do seu banco de dados. Calma aí. Reset e rollback, beleza. Rollback, ele volta à última migração. Ele volta para a última migração rodada. Se você rodou uma agora, você dá um rollback, você volta a ela. E o reset, ele remove todas as migrações do seu banco de dados. É isso, beleza. O migrate status, ele mostra o status de cada migração, ele verifica se aquela migração lá já foi rodada no banco de dados. A parte aqui de fila, particularmente, eu não utilizei muito essa parte de fila, confesso. Mas eu acho ela muito interessante. Basicamente, como é que funciona? Você tem aqui, por exemplo, se você tem uma aplicação e muitas vezes você tem a seguinte situação. Você tem um processo que ele é demorado, porém, você sabe que ele é demorado, você sabe que ele vai demorar, mas ele não tem, digamos assim, uma prioridade, porque ele precisa ser em tempo real. Por exemplo, enviar um e-mail. Enviar um e-mail é um processo que demora, realmente, comparado a outras coisas. Então, o que você poderia fazer, por exemplo? Você poderia rodar aqui essa fila e enviar um evento para essa fila de enviar e-mail, com os dados da mensagem e tudo mais. E essa fila aqui é um processo que fica rodando em paralelo com a sua aplicação. Esse aqui ele rodaria em outro processo totalmente separado, que então executaria esse comando que você passar para ele. Então aqui você possui diversas coisas da fila, que são, por exemplo, os comandos que falharam. Você tem aqui para ele esquecer todos os comandos que vão ser executados na fila. Esse comando listing aqui que inicializa o, digamos assim, servidor da fila, né? E diversos outros comandos que você pode trabalhar, pois bem, com a parte de fila. A parte de rotas aqui, tem aqui, por exemplo, o route cache, que você pode jogar as rotas no cache da aplicação. É muito interessante isso aqui. Assim, você tem o comando clear, que ele limpa, e list aqui, que ele faz a listagem de todas as rotas no seu sistema, ou da sua aplicação nesse momento. Então, aqui com esse routes list, você lista todas as rotas da sua aplicação e você consegue fazer um debug um pouquinho mais decente, certo? Schedule. Aqui você tem a parte de calendário, se não me engano. Essa parte aqui é para você executar comandos agendados. A parte de sessão, você cria aqui a tabela de sessão, que um dos drivers lá, digamos assim, drivers para sessão, é database. E com esse comando aqui você gera a tabela lá no banco de dados de sessões. Assim como você pode ter, por exemplo, uma sessão gravada num cookie, gravada num array, ou gravada em um arquivo, certo? Vendor Publish, normalmente você tem aí, você baixou lá uma extensão aqui para o Artisan ou para o Laravel, e aquele terceiro lá onde você baixou, ele precisa publicar, digamos, um arquivo do pacote dele para sua aplicação. Então, normalmente você utiliza esse comando aqui, vendor publish, que ele publica um arquivo do terceiro aí, do pacote, enfim, para a sua aplicação. E
e o View Clear, que ele limpa todas as views compiladas. Então, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então aqui, eu sei que tá, não sei se vocês estão gostando ou não, mas eu estou tentando fazer meu melhor aqui, e eu vou, como eu disse, isso aqui vai ser uma série de vídeos um pouco mais detalhados, onde você vai ter muito mais detalhe, e eu não vou ser assim, digamos, tão... eu não vou meter logo a mão na massa. Meu objetivo não é esse com essa série. Meu objetivo aqui é saber que vocês... fazer com que vocês tenham um pouco mais de entendimento do processo por trás daquilo que vocês fazem. Uma coisa que eu considero pecado, sinceramente, é que você não sabe o que você está fazendo. Eu imagino assim, você tem que ter um mínimo de conhecimento, ou você tem que saber pelo menos as consequências daquilo que você está fazendo. Eu acho que isso é importante, porque às vezes, falar, por exemplo, você fez lá, está utilizando um pacote, você mal e mal sabe usar aquele pacote, usa mal e porcamente de qualquer jeito, obviamente não vai funcionar, e você começa a xingar. Dizendo que aquela é a pior porcaria que você já viu na vida. Não é bem assim, pessoal. Muitas vezes você não está utilizando ele corretamente, você não leu a documentação daquele pacote, e coisas assim. Então, muitas vezes o problema não é a ferramenta, e sim quem está utilizando aquela ferramenta, ou, claro que existem situações onde a ferramenta não se encaixa ao seu problema. Porém, pelo menos por experiência, eu digo que na maioria das vezes é porque a pessoa não sabe utilizar a ferramenta corretamente. Ou até utiliza, porém, é aquela velha história ali, você usa uma bazuca para matar uma formiga. Mas é realmente isso que acontece muitas vezes. Então, esse aqui foi o segundo vídeo. Esperem, aguardem os próximos vídeos, porque daí a gente vai começar a meter um pouquinho mais a mão na massa e começar a entender melhor algumas coisas aqui do framework, certo? Até a próxima, pessoal.